Fala pessoal, estou aqui com um grande homem de Deus, grande referência para a nossa geração, influência na nossa nação, um cara inspirador, Vitor Azevedo. Prazer. Obrigado por estar aqui com a gente, cara. Prazer, é uma grande honra receber você aqui. Prazer é meu. E nós temos algumas perguntas para fazer para você dentro do contexto de evangelismo que a gente vive todos os dias no Arena. Legal. Nós queremos entender a sua percepção como um pastor dentro desse contexto que a gente vive. Então a gente separou algumas perguntas aqui, vamos mandar bala. Legal, vai ser bom. Vitor, no Arena, Deus deixou uma visão muito clara, bem estabelecida para a gente direcionar os novos convertidos do evento para as igrejas locais. A pergunta é, qual a importância do cuidado e discipulado desse novo convertido que chega novo na fé na igreja? Eu consigo fazer uma analogia bem simples, mas acho que faz todo sentido. A importância que tem um discipulado na igreja, né? Um discipulador por detrás de um novo convertido é mesmo que tem um pai e uma mãe na vida de um recém-nascido. Eu sempre brinco lá na igreja que nenhum bebê nasce de barba. Mas para qualquer homem um dia ter barba, ele só precisa de comida e de pai e mãe que cuide e guarde ele. Então é a mesma coisa na vida espiritual. Quando alguém converte, nasce de novo, a pessoa é um bebê agora. E literalmente é o nosso papel dar comida e água para ela. Nós sabemos que a comida e a água é o próprio Jesus. Jesus é o pão e a água. Quanto mais dermos Jesus para essa pessoa, ela vai se desenvolver e depois desenvolvida vai multiplicar outras pessoas. Então eu diria que a importância do discipulado do novo convertido é a mesma de um pai e uma mãe por recém-nascido. É incrível. Eu escuto falar, por exemplo, eu escutei muitas vezes, é uma analogia também incrível que quando uma pessoa nasce de novo, se você não dá o cuidado para ela, é a mesma coisa de que você pegasse um bebê e deixasse ele abandonado. Tá pronto para se perder. Então, a gente acredita fielmente também que a igreja local, ela é essencial, né, para o crescimento e desenvolvimento do Jesus está cristão. fazendo a igreja local até hoje. Exatamente. Incrível. Vamos lá para a próxima pergunta aqui. Vamos lá. Vitor, a segunda pergunta é o seguinte. Eu percebo na nossa geração que nessa grande onda de expansão do reino que está acontecendo principalmente no Brasil, quando um jovem se encontra num chamado evangelístico, por exemplo, ninguém segura ele. Mas eu percebo que existe um ponto que a gente tem que ter muito cuidado, que é o envolvimento desse jovem na igreja local. Eu percebo que muitas vezes um jovem, quando se descobre principalmente num chamado evangelístico, ele não cria tantas raízes na igreja local e acaba querendo viver o evangelho só nas ruas, mas fora do contexto da igreja local. Eu queria que você falasse um pouco, na sua visão como pastor, qual a importância da igreja local para o evangelista e a importância do evangelista para a igreja local. Falando aqui diretamente do chamado ministerial como evangelista mesmo, porque a gente sabe que o evangelismo ele é um chamado para todo cristão, mas especificamente dos evangelistas eu queria que você falasse. Se você plantar uma árvore num lugar que não dá para ela ter muita raiz, ela tem data de validade muito pequena. Então o que eu vejo? Um evangelista, né, como a gente está falando aqui, um cara chamado ministerialmente para evangelismo, que não tem raiz local, ele tem data de validade. Chega uma hora que não vai mais. A gente já viu diversas histórias assim. É verdade. A história da igreja conta isso pra gente, a história dos avivamentos conta isso pra gente. Então a verdade é que se você plantar uma semente onde não dá pra fazer raiz, tem data de validade. Vai funcionar? Vai ser demais, vai dar fruto? Vai dar fruto. Vai ter data de validade. Sim. E ninguém de nós nascemos pra ter data de validade. O que começou na gente não vai acabar com a gente, desde que estejamos ligados numa raiz, numa igreja local. Jesus está fazendo a igreja local. É um erro muito grande a gente querer viver fora daquilo que Jesus está fazendo. Mas é um erro também a gente achar que igreja local é uma denominação, uma instituição, e não é. A igreja local é uma comunidade local, um organismo vivo local, que está frequentemente em comunhão, vida com vida, e onde eu nunca estou sozinho, nem você. Então, assim, definir essas duas coisas. Sem raiz, tem data de validade, mas ao mesmo tempo tirar essa imagem de que a igreja local é uma instituição religiosa, onde, enfim, né, que também é um outro extremo que não faz bem, nem para o evangelista, nem para qualquer crente. Ótimo. Né? E a importância do evangelista para a igreja é total. Né? É total. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, eles ficavam enquanto eles enviavam evangelistas. Então, eles ficavam com o ensino da palavra, como apóstolo, mestre, e os evangelistas traziam os próximos a serem ensinados, enfim. Então
é igual, né? A importância da igreja local para o evangelista é igual à importância do evangelista para a igreja. Então nós como pastores, né? Nós temos que incentivar os evangelistas a irem ainda mais longe, dando raiz para eles, dando comida e água para eles, dando sustento, plataforma para eles e tendo na gente um lugar seguro para toda vez que eles voltarem, eles têm família. Eles nunca voltam e estão só, eles sempre voltam e têm família. Então, independente se ele voltar com 1, 10 ou 1000, eles têm família e os 1000 também vai ter família. E a gente vai ter plataforma para abraçar esses 1000 e não deixar eles, como você disse, jogados, né? Um bebê recém-nascido. Oh, incrível. É a igreja trabalhando e operando de forma conjunta, né? Não de forma isolada. Da forma que Jesus criou para ser. Jesus criou um corpo. Nós codependemos uns dos outros. Eu dependo de você, você depende de mim, quem está me ouvindo depende de mim, eu dependo dele. Nós dependemos uns dos outros, isso é a beleza do corpo. O corpo só é corpo se depende de um outro. Exatamente, incrível. Bora para a próxima. Dentro do que Deus nos chamou para fazer com a Arena, é muito claro e bem estabelecido nesse ciclo nós irmos para cidades interioranas. Então, em cidades do interior a gente encontra diferentes contextos, mas ao mesmo tempo elas têm uma característica diferente das capitais. Então a pergunta é, qual o impacto que uma igreja relevante pode causar numa cidade do interior? Eu acho que existem os pontos positivos, eles são imensos, né? Tem muita gente que fala, igreja interior, não tem muita coisa, tá? Mas tem um ponto positivo, que é, uma igreja relevante numa cidade pequena, ela tem muito mais potencial de transformação, não só de pessoas, mas social, do que uma igreja relevante numa cidade grande, né? Então, eu acho que você que tá aí, que talvez mora no interior, às vezes a gente fica gastando tanto tempo reclamando, eu queria morar na capital. Faça disso que um dia foi a sua reclamação um ponto de oportunidade. Onde, para mim, por exemplo, que mora numa cidade de milhões e milhões e milhões de habitantes, para um fermento levedar essa massa toda, o fermento tem que ser grande. É verdade. Ao mesmo tempo, no interior, às vezes pode ser menos fermento, mas vai levedar a massa inteira mais rápido. Então, assim, eu diria que é uma ótima oportunidade. Uma cidade pequena, uma ótima oportunidade para uma relevância rápida e não só de transformação de pessoas, mas também transformação social. Incrível. A gente tem bons exemplos, né? Como hoje nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a referência como a Bethel. Então, acredito que não importa onde, mas onde Deus plantou, a igreja tem que frutificar. Lá em Wellington não tinha nem aeroporto, né? Colocou no aeroporto depois que a Bethel apareceu lá, então é uma transformação social. Incrível, incrível. A igreja tem potencial completo para isso. Vitor, agora a gente tem um bate-volta aqui. A nossa redação preparou. Defina com o mínimo de palavras possível, beleza? Vamos lá. Deus. Amor. Família. Base. Igreja. Local. Ministério. Fruto. Redes sociais. Complicado. Bem complicado. Luísa. Essa é mais difícil de definir rápido. Pode ser com 3 palavras. O amor da minha vida. Ótimo, 3 palavras. Lazer. Triatlo. Iron Man agora. Foco. O cara tá virando um monstro. Vou ter que seguir. Vou voar. Vou ter que acompanhar isso. Deixa eu ver o que mais. Referência. Joseph Prince. Kenneth Hagin. Muito bom também. Bill Johnson. Dei 3, hein? Muito bom. Data. Data 5/12 de 2018. Casamento. Esse dia marca a nossa vida, né? Marca. Lugar. Itália. Por que Itália? Acabei de voltar de lá, eu tô apaixonado. Muito bom. Muito bom. Povo muito bom, praia muito boa, comida muito boa, pessoal muito bom. Eu amei. Eu até brinquei que eu acho que eu tenho um pouco de sangue italiano. Incrível, não conheço, mas quero conhecer. Não, é maravilhoso. Tem parente que mora lá, inclusive tia. Vou te visitar em breve, te amo. E se eu precisar de uma casa, de verdade, vale muito a pena, tá? É muito bom. Vidas.
Vidas. Tesouro de Deus. Filhos? Pra já. Pra ontem. Na hora. Expandiu o reino de Deus aqui, multiplicando. Na hora. Os muçulmanos tá fazendo 7, 8. É verdade. A gente esteve há pouco tempo na Inglaterra, minha esposa, e a gente viu o quanto... Eles são muito focados nisso. Exatamente. A multiplicação que eles têm... Eles não ganham até fazendo evangelismo, fazendo filho. Exatamente. E, ao mesmo tempo, quando eu vi isso, eu entendi que o nosso papel como igreja de viver realmente aquilo que a gente acredita, ele é essencial, porque aqui no Brasil a gente vive num contexto um pouco diferente, onde o cristianismo predomina e o reino de Deus está sendo expandido de uma forma incrível. Deus está fazendo algo único aqui. Eu acredito nisso. Mas lá, por exemplo, os muçulmanos estão ganhando. Demais. E o posicionamento da igreja lá... Você voltou querendo engravidar também. A gente precisa multiplicar essa terra, meu irmão. Isso aí, eu acredito. Em breve a minha filha tá chegando aí. Aí, ó. Vitor, muito obrigado pela tua disponibilidade, por estar aqui junto com a gente. Que Deus continue te usando grandemente para expandir o reino de Deus aqui nessa terra até a volta de Jesus. Amém. Muito bom estar junto com você. Beijo, gente. Pessoal, beijo. Até logo.